Então, boa tarde. Para iniciar essa palestra, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui. É muito feliz para mim poder compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo com a logosofia. E eu espero conseguir colaborar para aumentar o acervo de elementos que cada um já tem em sua vida e também, juntos, criarmos um ambiente leve e agradável que propicia o entendimento, atuar livremente. Então, nossa palestra de hoje tem como tema como conviver com as diferenças, construindo os pilares de um bom relacionamento. Vocês já refletiram por que e para que nós precisamos conviver? Durante o meu estudo, fiquei me perguntando se há como viver a minha vida sem conviver com nenhum outro ser humano. Será que é possível? E se fosse, será que seria bom? E afinal, o que eu ganho com a convivência? Ou será que eu perco algo com ela? A convivência é ou não é uma grande oportunidade? E como é a minha convivência com a minha família, com os meus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo? É fácil essa convivência? E será que essas pessoas estão por acaso em nossas vidas? Ou será que existe nessas convivências algo a mais? Um sentido superior? Vocês, assim como eu, já se fizeram essa pergunta? Por que eu brigo com as pessoas que eu mais amo? Vou relatar para vocês uma experiência com alguém que eu amo muito, mas que às vezes, nessa convivência, surgem algumas dificuldades. Então, certa vez, no dia 8 de março, eu saí tranquila e feliz para trabalhar. Mas algo nesse dia ia ser diferente. Afinal, que dia, que data que é comemorada no dia 8 de março? Alguém sabe? O Dia da Mulher, exatamente. Porém, eu nunca fui muito ligada nessa data. E eu acabei esquecendo. Até que alguém me recordou dessa data. Pois ao sair do Uber, eu recebi um Feliz Dia da Mulher do motorista. Eu agradeci e pensei, é verdade, é o Dia da Mulher. E assim, enviei uma mensagem para o meu noivo, brincando, como se reclamasse que ele não tinha me desejado um Feliz Dia da Mulher. Mas, até aqui, isso não me incomodava de fato. Mas o dia foi passando, e lá pelas 15 horas, eu comecei a ver muitos stories e muitas publicações de mulheres que haviam ganhado presentes, flores, chocolates, todas aquelas coisas maravilhosas. E logo começaram a aparecer na minha mente algumas inquietações. Como, por exemplo, eu não ganhei nada disso. Nem um presente, nem uma mensagem, eu não ganhei nada. Ou então, você não ganhou nada porque você não merece. Você não está fazendo nada de bom para merecer isso. E ainda, o seu relacionamento entrou na comodidade. Sem mais mensagens, presentinhos e recordação de datas. Isso tudo foi alterando o meu estado interno. Da felicidade com que iniciei meu dia, eu passava para tristeza e irritação. Até aqui, eu achava que a culpa era do meu noivo. Afinal, foi ele que não fez nada de especial para mim. E foi dessa forma que cheguei em casa. Já estava estampado na minha feição o descontentamento. E ele, percebendo que algo não estava certo, me perguntou, está tudo bem? E o que será que eu respondi para ele? Eu respondi que estava tudo ótimo. Parecia que, além de irritada, eu queria também que ele adivinhasse o motivo. Vocês já viveram isso também? E por que será que isso acontece?
o que estava acontecendo dentro de mim que tinha reflexo na minha fisionomia. O que fez com que o meu ânimo mudasse tão drasticamente? Eu aprendi aqui na logosofia que são pensamentos. E eu vou ler um trechinho de um livro escrito pelo autor da logosofia. E diz assim: em nossa concepção, os pensamentos são entidades autônomas que se procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde, em seguida, podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade. Ou seja, os pensamentos podem atuar com ou sem a minha vontade. Eles são autônomos e podem viver na minha mente e até passar para as outras. Como nesse episódio, onde os pensamentos de outras mentes se instalaram nas minhas. Mas, com esse conceito de pensamentos em mente, eu sabia que eu precisava separar os pensamentos úteis dos pensamentos inúteis. Eu precisava organizar o meu sistema mental. Pois eu queria que os pensamentos que habitassem a minha mente fossem apenas o que a minha vontade e a minha consciência queriam, e não os intrusos. Decidi, então, refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Sobre o que eu pensava, sobre o que eu sentia. E logo a minha sensibilidade me sinalizou que aquele não era o jeito certo de me conduzir. Eu decidi, então, que ia mudar isso. E eu iniciei um exercício de separar o que era uma verdade do que eram pensamentos alarmistas. A verdade era que eu nunca tinha me importado muito com o Dia das Mulheres. Eu sabia da sua importância histórica e para os direitos femininos, mas eu não era ávida por receber felicitações. Então, por que eu estava tão chateada em não receber a felicitação? Foi aí que eu comecei a identificar dentro de mim pensamentos desagradáveis, como o pensamento de comparação com outras mulheres, o pensamento de que nos relacionamentos devem existir declarações gigantes de amor, o pensamento da cobrança com meu parceiro, o pensamento da suscetibilidade, que me dizia que foi de propósito, o pensamento da ingratidão. Esses foram alguns dos pensamentos negativos que identifiquei e fui percebendo que eles estavam dominando a minha mente. Mas que a minha verdadeira vontade não era atuar com eles. Afinal, eu não tinha ganhado nada com essa conduta. Eu apenas tinha entristecido o meu noivo e eu mesma, perdendo assim a oportunidade de viver um dia de forma alegre. Foi então que surgiu na minha mente um pensamento luz, me recordando com muita força do meu propósito de ser melhor, de buscar evolução. Percebi que eu não podia continuar atuando dessa forma. Eu precisava mudar. Não foi fácil, mas conscientemente eu fui retirando esses pensamentos que insistiam em fazer tempestade na minha vida. E fui trocando eles por pensamentos mais úteis e felizes. Um dos recursos que utilizei foi o da gratidão. Recordei dos tantos bens que eu já recebi pelo meu noivo, das colaborações, dos incentivos, dos apoios, do afeto, dos momentos especiais. Percebi que a bagagem de recordações boas era muito grande para ser prejudicada por esses pensamentos negativos. E foi dessa forma, observando os pensamentos que estavam em mim, recordando dos meus propósitos e da minha relação, que eu fui clareando a minha mente e o meu coração. Fui diferenciando o que era passageiro do que era eterno na minha vida. Bom, eu já sabia o que precisava fazer. Precisava conversar com meu noivo. Mas quem disse que foi fácil? Essa foi outra luta, pois desde pequena eu observava que tinha grande dificuldade em me reconciliar com alguém. Eu recordo que ficava dias sem falar com minhas irmãs quando nos desentendíamos. Mais alguém era assim como eu?
eu sempre esperava que uma delas viesse falar comigo para fazer as pazes. Recordo ainda, uma vez no colégio, que eu fiquei uns 2 meses sem conversar com uma amiga, porque ela fez algo que eu não gostei. E a gente só voltou a se falar porque ela veio até mim. Já sabendo dessa minha dificuldade, eu decidi que dessa vez iria ser diferente. Que dessa vez eu iria ser a pessoa proativa. E assim, o meu orgulho e vaidade iriam perder força. E dessa forma o fiz. Fui valente e consegui conversar com meu noivo e explicar para ele o porquê eu estava chateada antes. Compartilhei um pouco da minha luta com os meus pensamentos e aproveitamos para conversar sobre o mal da monotonia nos relacionamentos e a importância de proporcionarmos ao outro momentos agradáveis, surpresas felizes, atenção recíproca, como um elogio, um presente, um bilhete, uma carta. E tudo isso não precisa ser em uma data específica, como o Dia das Mulheres. Chegamos à conclusão que o mais importante é ser algo verdadeiro, puro e que venha do coração. Eu terminei esse dia muito feliz por conseguir atuar como queria, por ter observado os pensamentos negativos em mim e ter substituído por pensamentos mais úteis, como o da gratidão, de fazer o bem, da serenidade, da valentia, da modéstia, da bondade. Assim, eu pude ser dona da minha mente e, consequentemente, da minha vida. E por conta dessa vivência, eu mantenho bem próximo a mim o pensamento de sempre serenar minha mente, para conseguir enxergar além e de recordar de tudo que eu já vivi. Pois recordar é reviver e traz junto a gratidão pelo vivido. E a gratidão é especialmente uma grande chave para a boa convivência. Eu vou ler mais um trechinho de um livro da Logosofia que fala assim: entre os povos e entre os homens, a gratidão tem sido sempre desdenhada, sendo tida, quase poderíamos dizer, como algo alheio ao temperamento humano, tão propenso à vaidade e ao orgulho. Não obstante, quando ela se manifesta nos espíritos, a convivência com o semelhante se torna benigna, grata e suportável. Da gratidão surgem a nobreza e os sentimentos mais puros, pois nela reside o mais excelso da natureza do homem. Esse é um exercício que eu tento sempre colocar em prática, de recordar os bens que eu já recebi dos demais. Assim, eu cultivo a gratidão de forma consciente e eu torno a convivência muito mais agradável. A gratidão é como um bálsamo para os pensamentos negativos. Ela faz abrir os canais da sensibilidade, limpando-os de toda impureza. Quantas lutas nós vivemos nesse campo experimental que é o convívio? Eu fiquei pensando em quantas oportunidades de aperfeiçoamento eu estaria perdendo se não tivesse convivência. E quão nobre é o esforço de cultivar a boa relação com os semelhantes. Refleti também sobre o quanto eu aprendo com meu noivo, pois ele tem muitos elementos, virtudes, valores que me faltam. E eu tenho outros que faltam a ele. Este é outro conceito que aprendi com a Logosofia. Uns têm o que a outros falta. E o que a uns falta, outros têm. E assim, sucessivamente. Aí está um dos tesouros da convivência. Aprender com o outro. Recolher os elementos que me faltam para me tornar um ser humano melhor. Será que, em meio ao mundo caótico que vivemos, ter convicção do valor da convivência para a minha vida não seria uma das soluções? Será que não são também esses conflitos e discussões não resolvidos, causadores de grandes conflitos que a humanidade viveu ao longo dos tempos?
Agora eu gostaria de compartilhar outra vivência com vocês. Eu recebi da minha família muito amor. Também recebi muito afeto, recebi grandes valores, muitos conhecimentos. Grande parte da minha base, do que eu sou hoje, foi construído através da educação que eu recebi da minha família. E eu sou muito grata a isso, pois eu sei que eu recebi de cada um o seu melhor. Mas algo, às vezes, na minha educação me afetava. Eram as correções. Eu achava que, às vezes, elas eram um pouquinho rígidas. E, às vezes, eu não me sentia bem com elas. Percebia que, às vezes, não tinha muito espaço para o erro. Então, se eu deixasse cair algo no chão, quebrasse alguma coisa, ou não fizesse o que era me solicitado no momento pedido, meus familiares logo ficavam bravos. E dessa forma, às vezes, eu acabava aprendendo ou realizando algo por medo da bronca. E eu não gostava muito dessa forma de correção. Não consentia muito com ela. E eu achava, pensava que eu não queria atuar assim futuramente com os meus filhos. E ao longo da minha vida, eu observei várias pessoas que, assim como eu, que às vezes também não gostavam de alguma coisa que os pais faziam, mas que depois de um tempo, acabavam agindo da mesma forma, sem perceber. E eu me perguntava, será que é realmente possível fazer diferente? Como fazer diferente? Do que eu preciso para me conduzir de outra maneira? E como saber que não estou fazendo a mesma coisa? Eu intuía que deveriam existir outras formas de corrigir, mas eu precisava buscar essas formas. Foi aí que eu comecei a estudar logosofia e fui aprendendo que existe uma educação mais consciente, uma educação para a vida, uma educação que busca as causas primeiro em mim mesma. Aprendi, então, que eu, primeiro, precisava me educar. Como assim me educar? Descobri que eu preciso conhecer as causas que me fazem agir do jeito que eu ajo muitas vezes. Saber o que atua dentro de mim. O que me faz, por exemplo, ficar irritada, impaciente, o que me faz ser intolerante com os outros, ríspida. E assim conseguir transpor essas dificuldades. E para isso eu vivi uma experiência esse ano com meu noivo que me ajudou bastante. Ainda não são experiências com filhos, mas eu penso que colaborar e ensinar o outro é um ensaio para a educação dos filhos. Afinal, é uma forma de me capacitar. Então, eu comecei a morar com meu noivo. Algo que eu queria muito, algo muito planejado e esperado pelos dois. E antes da mudança, eu morei com a minha família toda a minha vida. Então, eu já conhecia muito bem a mania de cada familiar, cada dificuldade e como superar. Mas e agora? Que mania será que meu noivo tem que eu ainda não sei? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Eu ouvia bastante. Me diziam que quando se começa a morar junto, é que se descobre de verdade quem é o outro. Porém, como eu não simpatizava muito com essa frase, eu não me preocupava tanto com as diferenças que teríamos. Na verdade, eu nem pensava nelas. Pelo contrário, eu achava que ia ser tudo perfeito. Eu acho que todos já devem estar imaginando que não foi tão perfeito assim, não é mesmo? Não essa perfeição ilusória, pelo menos. Bom, essa convivência teve suas lutas, ainda tem suas lutas, tem seus desafios, tem seus conflitos internos e externos, e o principal, tem os meus pensamentos, que ora querem me levar a atuar de uma maneira que eu não gostaria. E a primeira vez que eu observei a presença desses pensamentos foi em relação à limpeza e organização da casa. Teve momentos que meu noivo tirou a tampa da panela, molhou a mesa e o chão. Teve momentos que ele pegou a caixa de remédio e não colocou no lugar certo novamente. Teve momentos que ele deixou o pano da cozinha sujo e jogado. E que eu fiz nesses momentos? O que eu deveria fazer? Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam nessa situação? Vocês podem responder mentalmente, tá? Então, opção A. Fariam vocês mesmos. Afinal, o outro não faria direito. Opção B. Colaborariam com o outro. Opção C.
deixariam passar para ver se o outro observaria por conta própria. Opção D. Seriam firmes, afinal, não estavam vendo progresso. Ou opção E. Não saberiam como se conduzir. O meu foi um pouquinho de cada. Eu vou contar para vocês como é que foi. O primeiro pensamento que me vinha era de chamar sua atenção, de impor como ele deveria fazer as coisas. E esses pensamentos, eles me falavam assim: só eu sei fazer direito. Não adianta ensinar, ele nunca vai aprender. Ou então, brigue com ele, seja bem firme e rigorosa. Afinal, você está se esforçando para manter a casa limpa. Você fez a maioria das coisas. Esses pensamentos, eu cheguei à conclusão que não me ajudam. Ao contrário, eles me atrapalham, pois eu identifiquei neles uma parte de mal. Eles são mandões, são autoritários, são separatistas, são orgulhosos, são vaidosos. Esses foram alguns dos pensamentos que eu recebi na convivência. Eram os recursos aos quais a minha mente estava acostumada. E muitas vezes acabam sendo utilizados de forma inconsciente. Por isso a importância de conhecer a causa e a origem de um pensamento, para então conseguir mudar. Ao saber disso, da origem dos pensamentos em minha mente, eu sabia que não queria atuar com esses pensamentos, que eu queria mudar. E antes que esses pensamentos se reproduzissem em palavras, eu recordava do meu propósito de ser melhor, de não atuar com rigidez, de não ser ríspida, como esses pensamentos me incitavam. Mas e agora? O que fazer com esses pensamentos? Como me conduzir? Naquele momento, eu não sabia. Por isso, decidi utilizar um dos recursos que a logosofia ensina, de serenar a mente. Pois, com a mente serena, eu conseguiria pensar na melhor forma de me conduzir. Outro elemento importante para viver esse momento foi o afeto que tenho pelo meu noivo, que suavizou as reações internas que eu estava tendo. E ao refletir, observar, recordar, eu resolvi criar um plano. Nesse plano, eu coloquei que na próxima oportunidade que surgisse, onde meu noivo fizesse algo que eu entendesse como não sendo boa, eu iria explicar com afeto o porquê de fazer algo de determinado jeito. Me colocaria presente para compreender também a parte de razão dele. E, por fim, decidi que eu seria paciente com o processo do outro. Afinal, quantas vezes eu precisei repetir algo para então aprender? E outro conceito que eu aprendi com a logosofia é que todos nós somos capazes de aprender, de mudar, e nós, seres humanos, somos os únicos seres da criação que é capaz de realizar mudanças por própria determinação. Somos os únicos capazes de evoluir de forma consciente. E não devemos nos colocar na posição de incorrigíveis, na posição de irrecuperáveis. Nós não estamos fadados a sempre errar. Ouvimos por aí que errar é humano. E realmente é. Mas o que nos torna humano de fato é nossa capacidade de aprender com os erros. Porém, para isso, eu preciso querer. Eu preciso me esforçar de verdade. Então, eu sabia que meu noivo era capaz de mudar, que era capaz de acertar, de aprender, que para isso eu poderia colaborar com ele. Precisaria de paciência e boa vontade para colocar o meu plano em ação na próxima oportunidade. E a oportunidade apareceu. O meu noivo esqueceu de colocar o tapetinho do banheiro. Sabe o tapetinho? Quando a gente sai para enxugar os pés? No lugar certo. E quando eu vi, logo me vieram os pensamentos. Por que ele não estendeu? Ele não sabe que não pode deixar assim? Vou ter que ser grossa com ele pelo visto. Sim, os mesmos pensamentos. E eles apareceram, né, os pensamentos de volta, porque eu ainda não consegui eliminar completamente eles. Mas eu sabia que eu não precisava atuar com eles e que eu poderia enfraquecê-los cada vez mais.
E dessa vez eu estava preparada e tratei de aplicar o meu plano. Expliquei primeiro para o meu noivo o porquê do tapetinho ser estendido após o banho. Eu falei que assim seca mais rápido, que se deixarmos molhado ele pode acumular fungos e que também o próximo a tomar banho teria um tapete seco. Além da explicação, também compreendi que isso não era um hábito dele, já que ele me disse que não era acostumado a utilizar esse tapete anteriormente. Assim eu pude compreender a sua dificuldade. Ele compreendeu os motivos e concordou por livre vontade que fazia sentido colocar o tapete estendido. Bom, essa não foi a última vez que eu expliquei para ele o porquê da ação. Outras vezes eu tive que recordá-lo, até que virasse um hábito, mas sempre sendo paciente. Isso está de acordo com a lei de repetição, que eu também aprendi na logosofia. Hoje, raramente ele esquece de estender o tapete. E outras coisas que me incomodavam estão cada vez mais acertadas. Ao unir os conhecimentos, as razões, a convivência se tornou muito mais fácil. Porém, os pensamentos ruins, eles vão aparecer. E para combater eles, eu mantenho bem firme o propósito de ser melhor, de ser livre e de não me guiar por pensamentos que não me representam. Agora, eu pensei em fazer uma síntese com os principais elementos que para a minha realidade, são importantes para uma boa convivência. Afinal, eu trouxe alguns elementos durante as vivências, mas eu penso que ter elas destacadas colabore. Então, o primeiro elemento que eu destaco é o conceito de pensamentos. Eu penso que conhecer esse conceito de pensamentos é muito importante, pois ao saber que nem todos os pensamentos que estão na minha mente são de fato meus, e que eu sou a que escolhe o que fica na minha mente e o que sai, eu posso então manter na minha mente apenas os pensamentos que a minha vontade e a minha consciência permitirem. Não deixando assim me comprometer por pensamentos negativos que não condizem com o ser que eu quero ser. Como, por exemplo, os pensamentos alarmistas, exagerados, pessimistas, de comparação, de cobrança, da crítica excessiva e por aí vai. E como é bom estar atento a esses pensamentos. Observar a presença de um deles e então poder mudar de forma consciente. Outro elemento que eu destaco é a sensibilidade. Além da parte mental que eu trouxe, a parte sensível também é muito importante. Pois eu muitas vezes observo que a sensibilidade ela funciona como um radar interno, me apontando a direção. E muitas vezes ela é a primeira a me sinalizar quando algo não está certo, me causando um desconforto interno. O próximo elemento que eu selecionei é ter um propósito bem definido. Ter um propósito é algo que colabora muito nas minhas relações, bastante mesmo. No meu caso, o meu propósito é de ser melhor. E é esse pensamento que vem ao meu auxílio quando surge em minha mente pensamentos negativos. Ele está constantemente me recordando e me recolocando. Ele é um grande aliado. O próximo é a gratidão. A gratidão é um grande recurso e ela deve ser cultivada de forma consciente. Devo, para isso, recordar dos bens que eu já recebi. E ao recordar desses bens, a gratidão vai sendo cultivada de forma consciente, o que ameniza, muitas vezes, os maus entendimentos. O próximo elemento é elaborar um plano. Ter um plano é sempre bom, não é mesmo? E que tal ter um plano para o convívio também? Assim eu posso refletir, pensar e analisar as melhores formas de me conduzir, frente às mais diversas situações. Assim eu me preparo com antecedência para o que eu quero viver. O próximo é o afeto, cultivar o afeto. É sempre bom e importante, né, a gente ter o afeto presente. O afeto é capaz de suavizar as reações. É o amor feito consciência. E eu penso como é importante cultivá-lo dentro de mim de forma consciente.
e proporcionar a quem temos um afeto especial momentos bons, surpresas felizes, devendo sempre vir do coração essas demonstrações. O próximo elemento que eu selecionei é a serenidade, a importância de serenar a mente. É um recurso que eu uso com muita frequência. Acho que é o que eu mais uso. Penso que é muito importante acalmar os pensamentos antes de falar, porque a palavra dita tem uma grande força. Assim sendo, é importante serenar a mente para que a minha palavra conduza exatamente o meu verdadeiro pensamento. O penúltimo elemento que eu selecionei é ter paciência. Observo como ela é essencial. Como é bom sermos pacientes com o outro e conosco também. Ter paciência com o processo de aprendizado do outro, por exemplo, ser gentil e bondosa com esse tempo e unir a paciência à tolerância e o respeito, que são tesouros para a boa convivência. E por último, eu destaco... não, eu errei aqui, ela não está aqui, mas eu vou falar para vocês. O último é ter convicção da importância da convivência para a minha vida. E uma sugestão, né, que eu dou é perguntar a si mesmo: por que eu convivo com os demais? Para que eu preciso conviver? Essas respostas, que são internas de cada um, é uma chave para melhorar a convivência. Pois ao saber as causas, eu posso ser mais consciente durante o meu dia a dia. E assim, aproveitar melhor da convivência com os seres que me rodeiam. E ainda sobre o respeito, eu vou ler mais um trechinho da bibliografia logosófica, que fala assim: a logosofia ensina, por isso, que uma das bases em que se deve apoiar a moral humana é o respeito que cada um deve a si mesmo e aos demais. Havendo respeito, há harmonia, há amor e há tudo, pois isso reflete uma elevação de espírito e uma compreensão muito ampla do que deve significar a convivência com os semelhantes. O respeito realmente é uma peça-chave na convivência, não é mesmo? E quantas vezes eu ouvia: respeite o próximo. Mas será que eu já não faltei com respeito quando não estava consciente? Observo que quando há respeito dentro de mim, primeiro por mim mesma, naturalmente eu vou construindo respeito na forma como me conduzo com os outros, na forma como eu manifesto e na forma como eu olho e percebo tudo ao meu redor. E para encerrar essa atividade, eu gostaria de reforçar que todo esforço que eu realizo em prol da minha própria superação é sempre favorável para a boa convivência. Pois a primeira convivência é a comigo mesma. E eu venho compreendendo que, embora muitas vezes eu queira mudar o outro, primeiro eu preciso mudar a mim mesma. E que ao invés de observar apenas o lado ruim do outro, o que o outro fez de errado, eu começo a observar o lado bom do ser, o que ele tem a me ensinar. Façamos um exercício. Cada um recorde dos seres com que normalmente convivem. Podem pensar em 1 ou 2 seres. Conseguiram pensar? Agora, pensem nas características boas que esses seres apresentam. Que característica eles têm? Eles são alegres? São pacientes? São bondosos? São generosos? São disciplinados? Organizados? Esforçados? Simpáticos? Doces? A lista de virtudes é grande. E agora, revertendo o exercício para nós mesmos. Que virtude cada um aqui tem? Eu tenho certeza que todos têm virtudes. E ao pensar em todas essas virtudes tão nobres e que às vezes algumas me faltam, então, ao estar em convivência, eu ganho a oportunidade de observar e recolher as virtudes que vejo no outro e cultivá-las em mim.
E, por outro lado, eu posso também ser alguém que colabora para que os outros adquiram virtudes. E dessa forma, me aperfeiçoando e colaborando com os demais, eu, consequentemente, consigo conviver com as diferenças e construo os pilares de uma boa relação.